Bem-vindos ao Portal Line 7. Mais uma vez é um prazer entrar dentro da casa de cada um de vocês para a gente poder ter esse bate-papo que nós vamos ter aqui hoje. E mais uma vez eu estou muito bem acompanhado ao lado do meu companheiro e grande jornalista Bira. Bira, que prazer voltar e ter a sua presença novamente. Ô, meu amigo, eu que agradeço os seus elogios e promover a jornalista. Obrigado. Estou assim, apenas ali um curioso nessa arte da comunicação. É um prazer muito grande estar aqui do seu lado, que é um grande comunicador, e principalmente estar aqui neste canal Line 7 e estar aí na casa de vocês que fazem tudo valer a pena, todo esse trabalho valer a pena, é a atenção de vocês aí em casa. Muito obrigado, que Deus nos ilumine. Amém, amém. Para a gente é um prazer entrar na casa de cada um de vocês pelas nossas plataformas digitais do Portal Line 7. E eu vou dizer uma coisa para você, se eu fosse você, ficasse atento aí, porque hoje o papo vai ser muito legal. E na verdade hoje não tem como falar de papo legal sem eu falar da pessoa que nós estamos recebendo aqui hoje, que é um grande professor, né, da vida, vamos dizer assim, alguém muito experiente. E hoje o Portal Line 7 recebe mais uma vez, que eu já falo que ele é de casa, né? E eu tenho um respeito muito grande. Nós estamos recebendo o Calu aqui hoje. Calu, seja bem-vindo e mais uma vez é um prazer te receber aqui. Prazer meu, Samuel, estar aqui com você, juntamente com o Bira, para mais um bate-papo, né? Vamos aqui na Line 7, para conversar um pouco aí, né? Eu já disse que o senhor já é de casa, né? O senhor sabe disso, né? Gente, pois não, Bira? Não, é um prefeito de 2 mandatos ali sim. em Igarapé. Então, prefeito, sempre prefeito, e vai trazer aqui muita coisa boa. Tenho certeza que você em casa vai aprender muito com esse prefeito, com esse professor, como você bem disse, Samuel. Sim, o Calu foi prefeito da cidade de Igarapé de 2009 a 2016. E eu queria até começar esse bate-papo, porque nós passamos aí, Bira, vamos colocar aí mais de um ano das eleições municipais que aconteceram em 2024, né? Nós já estamos aqui em novembro de 2025 e o Calu foi candidato à eleição. Sim. E é uma pergunta que é muito importante a gente já começar, já iniciando com ela. Calu, na sua concepção, qual que é o grande papel de uma oposição responsável diante de tudo que aconteceu nas últimas eleições para a cidade de Igarapé? Queria que o senhor ficasse à vontade aí para discorrer dentro disso. Samuel, Bira, ninguém é dono da verdade, né? Então, quando você tem uma oposição, uma crítica responsável, ela acaba ajudando a contribuir muito com a vida, com o processo, com a vida pessoal, na vida pública também, né? Evidentemente que raras as pessoas sabem conviver com a oposição, com a crítica, mas quem sabe ganha muito com isso, a população ganha muito com isso, o processo político ganha muito com isso, e a vida da pessoa pessoalmente também ganha muito com isso, né? Passaram-se aí 1 ano e 1 mês, né, das eleições. Sim. Como se brinca no Jaguar, na linguagem popular hoje, né? Tomamos uma lapada lá em Igarapé, nas eleições. Foi um contexto que a gente precisa estudar muito, avaliar muito. Se foi realmente uma grande rejeição ao meu nome, ou aconteceram fatores que contribuíram para isso. A gente, na época das eleições, a gente falava de algumas situações que poderiam estar comprometendo o processo eleitoral de Igarapé. A gente acredita que isso aconteceu, a gente acredita nisso. A gente até procurou denunciar, falar um pouco sobre isso, mas acredito que naquele momento também, como se diz aí, tem hora que a gente não tem ouvido para escutar e nem olhos para ver. Sim. Né? E tem hora que isso realmente acontece, né? Hoje, acho que as coisas estão um pouco mais claras diante dos acontecimentos. A população de Igarapé está tendo a oportunidade de verificar coisas que foi falada lá atrás. Às vezes confundia que é coisa da disputa eleitoral, mas não era. Né? Era fatos que era possível prever e está acontecendo. Mas passaram-se 1 ano,
né? E cabe aí a sociedade agora acompanhar o que está acontecendo e o governo a trabalhar, né? Mostrar para que veio ali, cumprir com os seus compromissos. Mas foi uma experiência bacana. Ganhar é bom, perder às vezes não é tão bom, mas a gente acaba aprendendo bastante, né? Sim, é um grande conhecendo aprendizado. todos os meandros ali da política, a relação com as pessoas, o coração das pessoas, né? A gente aprende muito. Com certeza. Você me fez lembrar um teatrólogo muito importante do Brasil, que é o Nelson Rodrigues, e ele tem uma frase para mim que ele é marcante: toda unanimidade ela é burra. E é importante que dentro de uma democracia a gente tenha, né, que nós tenhamos visões diferentes, né? Então é importante mesmo ter o contrário para mostrar que se o caminho está certo ou se ele não está certo, né? Eu falo muito assim, gente, me convença de que eu estou errado, isso é mais importante, né? Então aquele governante que conseguir entender isso para a cidade, né, os munícipes vão ser muito bem acolhidos quando o governante entender que é importante entender aí as diferenças, os discursos contrários e ver, o senhor falou muito bem, ninguém é dono da razão. Tá? Ah, sim. Recentemente lá em Igarapé teve uma questão lá, dois vereadores de oposição, especificamente o Rafael, foi cumprindo o papel dele de vereador, talvez de oposição mesmo, e de fiscalizar e acompanhar as contas públicas, falou sobre a questão das contas públicas do município, e o vice-prefeito parece que não gostou, veio nas redes sociais chamando a atitude do vereador de burrice. Eu acho que não é assim que deve ser a conduta. Vamos conversar, mesmo que tenha divergência sobre determinado assunto, mas pode conversar em alto nível. Sim. Não precisa agredir. Acho que hoje nós estamos num momento complexo até da vida pública, né, Bia? Muita agressão, as pessoas não querem ouvir a crítica, não querem conversar, elas querem impor suas ideias. Vocês não assustam com esse barulho, não, que nós abrimos uma Coca-Cola aqui, porque aqui a gente, né, Bira, a gente trata bem os nossos convidados, né? É Coca mesmo. A conversa não é a seco, não, né? Não. Aqui, não é cerveja, é Coca. Tá, esse barulho que vocês estão ouvindo aí é Coca-Cola mesmo, tá? Não sei, né? Mas vamos lá, vamos continuar. O prefeito, eu vi uns vídeos do senhor, que foi muito bacana, quero parabenizá-lo, que no dia não sei se foi o dia posterior à eleição, ou no próprio dia, o senhor fez um vídeo muito bonito, parabenizando, inclusive, a reeleição do prefeito lá de Igarapé, o vice, aos vereadores eleitos e a todos que concorreram. Então, isso é bonito. É nobre, né? Bonito. Sim. Isso, é nobre. Na verdade, Bira, até eu não dei os parabéns, não. Eu desejei sucesso. Isso. Porque parabéns dentro do que ocorreu na campanha não era possível dar. Isso. Dentro do contexto da campanha, porque, né? Quando o processo que a gente muito bem acompanhou. Correto, limpo, aí você parabeniza, mas eu desejei sucesso e sucesso de coração, porque ganharam, a população votou, né? Avaliou que aquele projeto ali deveria continuar, a gente respeita isso, e desejar sucesso era o mínimo que a gente poderia fazer, quando a gente quer bem da cidade, mesmo o governante seja o vencedor, a oposição, mas o importante ali não é o projeto pessoal, né? É o projeto coletivo, o projeto da cidade, né? Então foi isso que aconteceu. Maravilha, parabéns, viu? Sim. E agora, até aproveitando, Bira, esse gancho que o Bira falou sobre a questão das eleições, passado um ano aí das eleições, vamos tentar fazer aqui, prefeito, um balanço de tudo que aconteceu. A verdade Bira, que há muitas pessoas que se arrependeram do voto que entregaram nas últimas eleições. Agora, fazendo um balanço de tudo isso que aconteceu, qual que é a sensação que o senhor tem em relação a essa insatisfação da sociedade em vista de tudo que está acontecendo? Será que, talvez na sua concepção, a população foi enganada em algum ponto,
em alguma situação? Como o senhor analisa? E aproveitando, vamos fazer esse balanço de tudo que aconteceu até hoje. Acho que é importante, né? Excelente pergunta. Eu falei agora há pouco que tem momentos da vida que a gente não tem olhos para ver, né? Isso. E nem ouvido para escutar. E tem a questão da boa-fé também, de muitos, né? Está de boa-fé e não analisa bem as questões. No processo eleitoral ali, então, teve um processo muito grande de atuação de ONGs, na administração pública. E foi chegando ali próximas eleições, foram contratando pessoas ali nas OS. Então, em 2020, quando o prefeito da época, o NEM, deixa a prefeitura com em torno de 1.500 funcionários, calcula-se que chegou a 3.000 em 24, tanto da prefeitura quanto das OS. Nós não sabemos esse número até hoje, porque as OS até hoje não têm transparência, né? Ninguém consegue acessar os dados das OS, então calcula-se que tenha dobrado esse número de funcionários. E tanto é verdade que agora, assim, isso teve um impacto muito forte nas contas públicas, cortando gratificações, diminuindo o salário de médicos, diminuindo exames, enfim, corte para tudo enquanto é lado. Cortando na saúde? Na saúde. Fala lá de corte expressivo de exames que as pessoas teriam que fazer, de sangue e outros tipos de exame, salário de médico, né? Então, isso mostra que aquilo que a gente falava lá, acabou se comprovando, né? Então, houve, na verdade, um estelionato eleitoral lá em Igarapé. A palavra forte, mas é a realidade que houve. Mas agora é paciência, né? A população, naquele momento, entendeu que o projeto devia continuar. A prefeitura de Igarapé estava no processo que vinha arrecadando bastante, aumentando muito a arrecadação de 2020 para cá. E eu sempre falei ali que você, com uma arrecadação boa, uma arrecadação crescente, e fazer obras é fácil. Então, ser um bom tocador de obras não é difícil. Você tem dinheiro, a arrecadação está crescendo, você faz um processo de licitação, contrata com a empresa, faz asfalto, faz a obra lá. Agora, e fazer gestão de pessoas? Oferecer saúde de qualidade, oferecer educação de qualidade. A educação não é simplesmente ter o transporte escolar, ter merenda escolar, um kit escolar, por exemplo, ou até mesmo um ar-condicionado na sala de aula. Isso tudo são acessórios na educação. Às vezes tem hora que as pessoas entendem que isso é boa educação. Mas aí você vai olhar os números do IDEB, você percebe que Igarapé está uma situação preocupante. A saúde é uma situação preocupante. Então, vamos dizer assim, entre aspas, um bom tocador de obras, numa situação favorável, é fácil. É fácil fazer obra. Tendo recurso, não é difícil. Você não precisa nem do funcionário público. Agora, vai fazer gestão, vai fazer saúde, fazer educação, fazer esporte, assistência social, as políticas públicas. Principalmente para as pessoas que mais necessitam delas. Porque, às vezes, por exemplo, na educação, muitas pessoas, por exemplo, não estão satisfeitas com o nível da educação do município, põe o filho na escola particular, por exemplo, e, às vezes, está satisfeito com as obras. Outros, às vezes, não têm condições de se virarem na saúde, tem condições de pagar um bom plano de saúde, também não é problema dele, né? Às vezes as obras atendem à necessidade dele, mas e da população, na grande maioria das pessoas, da população? Então, gestão pública não é só obras. As obras são importantes? São. Mas é secundário. Sim. É secundário, do meu ponto de vista é secundário. Elas devem existir, mas é secundário. E o senhor tocou um ponto, assim, Samuel, que é importante, que demonstra uma visão, eu posso falar até de vanguarda para um gestor. O IDEB, quando um prefeito preocupa com o IDEB crescer, ele preocupa
com o futuro da cidade. Sim. Porque a queda, eu sempre falo, assim, eu vim da área da educação, eu falo muito, quando você tem a queda de 1%, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos no IDEB, o prejuízo você vai ver daqui a 10 anos. Quando você tem um crescimento de 1 ou 2 pontos, o lucro você vai ver daqui a 10 anos. Então tem muito prefeito que não preocupa. Caiu 1 ponto, 2 pontos, ele não preocupa. Porque não vai ser com ele que ou lucro ou prejuízo vai acontecer. Mas para a população ela tem que ficar atenta, porque quem fica, igual você falou, quem fica na cidade é que vai sentir. É o aluno daqui a 10 anos quando ele for tentar um Enem e ele não conseguir bem no Enem, porque lá o IDEB da escola dele caiu, o rendimento dele escolar caiu, consequentemente o aproveitamento dele escolar também caiu, ele vai mal no Enem, e aí a vida dele toda vai mal. Parece que você falou que vem da educação, né? Sim. Eu vou discordar um pouco de você, eu vou falar que é para a vida toda o prejuízo. Sim. Não é só para 10 anos, não. É. Porque depois você não tira esse tempo perdido, não. Não, de jeito nenhum. Não. Depois de 10 anos ali, que vai fazer o Enem, por exemplo, mas tudo na vida profissional. Sim. E na vida moral da pessoa está comprometido. Sim. Por isso nós estamos aí com a sociedade aí numa confusão danada aí. Com Nós temos aí. sim. Criminalidade, desrespeito, agressividade, intolerância, né? Tudo isso poderia estar sendo amenizado lá pela educação. Sim. De qualidade. De qualidade. Educação de qualidade. E de qualidade, eu volto a dizer, não é só ônibus. Não é ar-condicionado só. Não é kit escolar. Sim. Isso a prefeitura pode fazer, deve fazer. Obrigação. Mas a obrigação mesmo, aqui, o papel mesmo, é que ela seja de qualidade. Que ela forme o aluno nessa parte cognitiva, mas forme também um cidadão para a vida. Sim. Né? E isso a gente não vê acontecendo. Tem esse problema em Igarapé? Tem praticamente no Brasil todo. Tem algumas exceções. A gente fez um projeto muito baseado na educação e recentemente eu fui em Sobral para conhecer o projeto lá. Tem um seminário lá, eu estive lá. Sobral, por exemplo, o IDEB de Sobral é de 9,6 de Sobral. Igarapé, me parece, se eu não estiver enganado, está em 5,8, até caiu um pouquinho nos últimos anos. Então, você vê que, e para aumentar ali 0,1, 0,2, isso da área da educação, você sabe que tem que suar. Tem que suar muito. Leva tempo. Né? Sobral chegou a essa condição, começou esse projeto há quase uns 35 anos atrás. Você vê que para chegar a esse ponto, a caminhada como é longa. 9,6 é um número muito significativo. Eles estão quase no topo. Né? Chegando no limite ali. Tem outras questões lá, questão de formação dos valores, do cidadão que precisa avançar, mas na questão cognitiva eles avançaram muito. Avançaram muito. Isso é fundamental. Quando o senhor falou também da ONG, das OSCs, coincidentemente, hoje eu tive uma conversa hoje com um advogado e a gente estava falando um pouco disso. Que o senhor não viu lá a transparência e a gente não está vendo transparência nelas, não é só em Igarapé, em diversas outras cidades. E é um problema muito grave, porque existe uma lei federal que exige que elas tenham transparência, elas mantenham um portal de transparência, um site delas com uma transparência. Por exemplo, se ela contratou, né, o Calu contratou o Samuel, tem que colocar no portal de transparência, contratou nome, salário, cargo, a função, hora de trabalho, tudo isso. E elas não vêm cumprindo isso. A hora que tiver uma ação rígida do Ministério Público Federal, vai muita gente para a cadeia. Eu só lamento que a gente tenha que esperar as coisas piorar tanto, Sim. Né, virar crônico, para depois tomar uma atitude. É igual o caso hoje a gente vê da segurança pública, né? Ficou crônico. E agora leva um bom tempo. Ficou tão crônico que às vezes a gente vê, por exemplo, pessoas defender matança. Né? Sim, né? sim. É claro que precisa ter um combate austero e rígido, até com bastante energia, mas as pessoas ficam tão desesperadas que passa a avaliar que uma matança faz necessário, né? Totalmente contrário
aos valores da grande parte da sociedade brasileira que se denomina cristã. Como cristão, por exemplo, você não defender uma ideia dessa é um absurdo. Com certeza. Mas o desespero é tão grande que as pessoas passam a defender esse tipo de situação. Então, como é esse caso, a questão das OS hoje, apesar que ela na sua concepção original é bacana, mas está virando uma epidemia, né, na gestão pública, né, burlando toda a legislação, interferindo nos processos eleitorais, na ética pública, né? Mascarando dados da lei de responsabilidade fiscal. Tem muitos municípios, é o caso de Igarapé, por exemplo, que não lança, né, esses gastos como gasto pessoal, e mascarando ali o índice de percentual de gasto com pessoal. Então está uma farra. Que é ilegal. Ela tem que lançar como pessoal. Está uma farra. Só que a justiça acaba demorando a pegar isso, né? Demorando a pegar. Enquanto não pega, o crime compensa, né? Até pegando um ponto da questão das OS, até o que me consta, no ano de 2024, não existia portal da transparência para as OS. Acho que continua não existindo. Não continua existindo, ou seja... Mas a lei exige. Ela exige. Agora, a questão de contratação, quem entrou, quem saiu, eu estou falando propriamente de Igarapé, né, que nós tivemos conhecimento desde o ano de 2024. Inclusive, nesta mesa aqui onde nós estamos assentados nesse momento, nós tivemos aqui um debate super acalorado, Bira, justamente pela negligência das OS na questão de um portal de transparência para que a sociedade esteja afim de tudo que está acontecendo na cidade. E, pelo que consta até hoje, transparência é o que mais falta naquela cidade, né? A questão está complicada, né? A justiça ainda não tomou nenhum tipo de atitude, né? Continua sem transparência e está tudo bem. O crime continua compensando, né? As atitudes erradas continuam compensando. Apesar que, nesse momento, há, por parte já de uma certa parte da população, entendendo que algo poderia realmente estar errado. Está entendendo porque, por exemplo, houve um clima de terror na cidade nas eleições, dizendo assim, se eu vencer essas eleições, eu mandaria todo mundo embora. Nós debatemos isso aqui, eu lembro disso. Pois é. Eu não venci e as pessoas estão sendo mandadas embora. Então, o senhor... Alega-se, por exemplo, que é problema de queda de arrecadação do município. Chegou-se a dizer aí que teria seguindo os passos aí de Betim, Contagem, até mesmo São Joaquim de Bicas estaria passando por uma certa dificuldade também com redução de arrecadação. Contagem realmente teve uma queda de arrecadação por outro motivo. Houve uma questão da mudança na lei do ICMS da educação, ali, que teve uma queda na arrecadação de Contagem, Belo Horizonte, Betim. As 100 maiores cidades Sim. As 10 maiores cidades de Minas Gerais, Betim, mas não é o caso de Igarapé. Não, Igarapé não passou por isso. Então, tentou-se usar um exemplo dessa cidade para fazer uma narrativa para uma cortina de fumaça, né, Bira? Sim. E Bicas também foi colocado nessa questão. Mas Bicas, por exemplo, Igarapé não tinha tradição lá de pagar o 13º, a primeira parcela no dia do funcionalismo público, não pagou também. O funcionalismo recebia no último dia útil do mês, passaram para o 5º dia útil agora também. Estavam rolando as coisas, mostrando que o problema está no ano passado, em 2023, 2024, onde foi essa farra de contratações, de gastos, de gratificações. Eu não sou contra o funcionário público ganhar bem, até precisa, na medida que o município possa pagar, mas claramente foi um processo eleitoral criminoso. Sim. Criminoso. Me desculpem aos envolvidos, a quem não gostar dessa fala, mas é que eu vejo. Não vejo de outra forma, não. Um processo que realmente, assim, fugiu totalmente aos padrões da política. Totalmente aos padrões. A política já tem seus problemas. Ainda fugiu mais ainda dos padrões da política na Igarapé.
E a conta chega. Sim. A conta chega. O município, se não tivesse tomado essas atitudes, estaria tranquilo hoje. Estaria tranquilo. Porque aumentou demais o quadro de funcionários, mas com a arrecadação crescente, suportou aquele crescimento. Hoje, se a arrecadação não está crescendo como cresceu no passado, mas se você tivesse o colchão, né, uma reserva, como era possível fazer, passava por esse momento de dificuldade. Sim. Tranquilamente. Mas fizeram essa opção. O momento é complexo na cidade. Tomara que resolva. Detalhe que a gente nós não temos 3 anos, né, de mandato, não. A gente tem 1 ano aí de mandato. Nem 1 ano, né? Nem 1 ano, na verdade, né? Quase 11 meses. Deixa eu até me corrigir aqui, não tem nem 1 ano, né? Nem 1 ano. Então, para onde Igarapé está caminhando? Inclusive, Calu, pelo que consta, o senhor tem alguma informação de alguma investigação do próprio Ministério Público em relação às eleições do ano passado? Alguma intercorrência? Tem um processo lá que foi denunciado por um candidato a vereador. Esse processo foi até arquivado na Justiça de Igarapé. Houve um recurso em segunda instância, por 7 votos a 0 dos desembargadores, mandou reabrir o processo. E eu acredito que está em investigação, não tenho acompanhado detalhes, mas eu sei que foi reaberto. Mas, como a gente comenta, a justiça tem seu tempo. Sim. Né? Às vezes, é melhor fazer justiça no voto do que esperar a justiça mesmo funcionar, porque pode demorar um pouco. Assim, só para quem está em casa, o senhor poderia explicar um pouco esse processo, só para as pessoas entenderem um pouco, que às vezes tem gente que conhece mais, mas outros que estão assistindo, que processo é este, assim? Foi justamente essa questão, por exemplo, do uso, né, da prefeitura, da máquina pública, em benefício das eleições, nesse sentido, que foi usado para benefício do grupo político que está no poder nesse momento, né? Como eu falei, foi interessante porque por 7 votos a 0 a gente até achou interessante, né? Sim, mandar reabrir o processo e vamos ver o que as investigações que estão em andamento vai decorrer. Mas não devemos colocar tantas esperanças nisso, né? Igual o Samuel comentou aqui, nós estamos há 11 meses de mandato, né? E tomara a Deus que ajeite a casa lá e faça um mandato que não sacrifique tanta população. Né? Mas se por acaso, né, a justiça entender aí que houve, né, o senhor está falando uma palavra, eu achei até interessante, um estelionatário político, um senato político, há um risco então de uma cassação dessa chapa. Então. Eu não quero entrar nesse detalhe, porque acho que não vale a pena. A questão da justiça, a gente não tem gerência nenhuma, né, nessa questão. São as possibilidades, né? A gente ouve aí notícias pelo Brasil e aqui em Minas, toda hora cancelando as eleições, fazendo novas eleições. Sim. E tudo. Então, e às vezes também, quem sabe a gente está chorando, né? Sim. Mas eu entendo que foi grave o que aconteceu lá em Igarapé. Foi muito grave. Tanto grave que está tendo os reflexos agora, nesse momento. Agora, assim, eu poderia aqui expor os números da gestão, da sua gestão de 2009 a 2016, como alguém que pegou Igarapé do jeito que o senhor pegou, dá uma sensação de impotência, de ver para onde Igarapé está caminhando e vamos colocar assim, entre aspas, e não poder fazer nada no momento. Como é que passa pela cabeça do senhor? Ano passado, no início do ano, teve um acontecimento comigo. Tem uma moça lá em Igarapé, ela tem ela é cadeirante, tem um problema de lúpulos, e ela chegou a entrar na justiça com a prefeitura de Igarapé para
receber os medicamentos. Esses medicamentos ficavam em torno de uns R$600 por mês, na época lá. E aquele momento foi o momento de maior tristeza que eu tive. E eu até me emocionei muito, e ainda é difícil para mim falar sobre o assunto, porque todos os esforços que a gente fez para desenvolver economicamente Igarapé e colocar ele numa situação, como a gente comentou aqui nos bastidores aqui, que a maior parte da área reservada para a atividade industrial de Igarapé está disponível ainda, então tem um crescimento longo pela frente. Naquele momento foi assim, não foi para isso que a gente lutou tanto, para desenvolver economicamente Igarapé, e vendo acontecer isso agora, uma pessoa cadeirante, uma pessoa que precisa ter que entrar na justiça para receber uma medicação numa situação tão difícil. Aquele momento foi Pegou o senhor ali, né? Aquele foi triste. Não foi para isso que a gente trabalhou tanto, né? Aí, aquele momento foi duro. É o sentimento de impotência, de querer fazer e não poder fazer. Você vê ali a prefeitura com arrecadação bacana. Ela foi trabalhada para que a prefeitura tivesse mais facilidade de atender essas demandas e a menina ter que entrar na justiça. É muito triste mesmo. É muito triste porque o senhor falou, tem um distrito industrial que tem um potencial enorme para crescer, foi para isso que foi planejado, a arrecadação cresce, mas acima de tudo, mesmo que a arrecadação não esteja ainda crescendo, uma pessoa que precisa, que é uma cidadã que precisa de um remédio para melhorar a saúde dela, a prefeitura tem que fazer seu esforço ali, seu corte de algum gasto que considera supérfluo, que a gente sabe que tem alguns gastos que a gente pode hoje não gastar e pode cortar para pagar um remédio para uma pessoa, sem ela ter que judicializar, é muito importante. Em 2015, 2016 foi um momento muito difícil lá em Igarapé. Nós tivemos uma queda da arrecadação muito forte, a atividade mineral encerrou lá com a quebradeira da MMX. Sim. E foi um momento muito difícil. Tinha vários programas que a gente tinha conseguido, principalmente no governo do estado, por exemplo, no governo federal, de algumas UBS, escolas infantis, e a parte de contrapartida do município. Teve um problema do estado de não repassar algumas parcelas, e a contrapartida do município a gente não teve como fazer, e as obras pararam. Foi um momento difícil para o funcionalismo público, a gente não conseguiu fazer recomposição salarial naquele momento, um momento muito difícil, mas todos os esforços para que a saúde e a educação não fosse afetada, nós fizemos. Então, recentemente, por exemplo, eu já tive uma notícia, por exemplo, que recentemente, lá na UPA, por exemplo, quem fazia acompanhamento de quem estava internado, recebia um marmitex, cortaram o marmitex. Meu Deus. Em um momento extremamente difícil nosso, nós não tomamos uma atitude dessa, de pouca arrecadação. O momento da Igarapé arrecada mais, igual você falou, acho que tem tanta onde cortar para você não fazer um corte desse. Tem tanta onde você cortar para não ter que reduzir um exame de quem não tem como pagar. Então, é preocupante. É preocupante o pensamento nesse momento que está gerindo Igarapé. Eu fico muito preocupado. Prefeito, em relação a algo que a gente estava falando de mineração, aí eu quero puxar um gancho, eu nunca fiz essa pergunta. A verdade é que nós temos um sério problema chamado aquela Serra de Igarapé ali. Na verdade, esse problema já foi ali, vamos dizer assim, um palco de muitas mortes, muitas pessoas perderam as suas famílias ali. Recorrentemente, a gente sempre escuta, ou recebe uma notícia de um acidente muito trágico. Existe um projeto, eu digo da parte do senhor, para conter um pouco toda aquela situação daquela serra? Algo foi programado para isso? Como o senhor analisa essa questão? A questão da serra ali é uma rodovia federal, né? Onde você não tem nenhuma gerência, mas você tem ação política.
Ação política. Você tem ação política. Você não tem gerenciamento, você tem ação política. Sim. Né, nesse sentido. Então, cabe a você fazer essa ação política constantemente nesse sentido. Eu estava dizendo esses dias assim, apesar de ser uma rodovia federal, mas uma ação política, por exemplo, às vezes é interessante e simples. Hoje tem o sistema de monitoramento por câmara, por exemplo. Uhum. Bom, é um percurso extremamente perigoso. Eu vejo, por exemplo, que se tivesse câmaras, por exemplo, em distâncias menores, aonde os veículos não passassem por uma e desenvolvessem uma velocidade grande, para depois ter que reduzir a velocidade, pudesse ajudar muito. São coisas que eu teria enorme prazer de conversar junto com a concessionária, com os órgãos federais, da administração federal, para que pudesse buscar uma saída. Mas eu vejo como uma medida relativamente simples, porque hoje assim, os radares ficam muito distantes uns dos outros. Sim. Então o carro acaba desenvolvendo uma velocidade grande. Então é um percurso que você tem que andar em baixa velocidade, não tem outro jeito. Em baixa velocidade. E tem projetos na área de ferrovia que são conversados para ali também, para tirar todo esse transporte de minério da rodovia ali, para facilitar um pouco. É o que a gente pergunta. Uma vida, quanto vale? Quanto vale uma vida? Inestimável. É evidente que uma ferrovia vai trazer sacrifícios a algumas pessoas? Sim, é verdade. Mas quanto vale uma vida? A gente tem que fazer uma pergunta dessa, né? E de vez em quando, fatalmente, às vezes leva a vida até de um garapense mesmo ali, que como já... Sim, já várias vezes. Não é só as pessoas do Brasil que passam por ali. Sim. Mas as pessoas do Brasil são nossos irmãos. Sim. Em pátria, né? Sim. Em pátria, então, em Deus. Então, a gente tem que estar preocupado com isso também. Então, a ação política, ela é constante. Você não, em si, você não precisa de correr do problema por falta de gerenciamento. Porque a ação política é constante. Sim. A ação política é constante. Existe ali um debate com os ecologistas muito forte pela não ferrovia e não mineroduto. Aí é possível conciliar o desenvolvimento e com o ecologismo, com a ecologia, e a gente pensar numa solução? Tem que ser, tem que ser. Como nós vamos falar numa sociedade que ofereça melhores condições de vida para as pessoas, se nós não conciliarmos? Sim. Hoje, há 100 anos, 50 anos atrás, a gente às vezes era desprovido de muita tecnologia. Sim. Hoje tem farta tecnologia para diminuir os impactos, né? E fazer as compensações ambientais, sociais, tudo. O que precisa muitas vezes é o governante estar a serviço do público e não do capital. Sim, correto. Quando o governante está a serviço só do capital, ele não sabe equilibrar isso, ou não pode equilibrar isso, ou não quer equilibrar isso, aí o meio ambiente sofre, porque não vem as compensações que são necessárias, não vem as compensações sociais que são necessárias, não vem os reparos que são necessários. Então, quando se está... o poder público é um poder de equilíbrio da sociedade, onde você vai equilibrar as demandas. Quando você está só a interesse, por exemplo, vamos dizer, cegamente do que diz social, ambiental, você não promove o crescimento. Você pode até promover ali uma política ambiental austera, mas as pessoas ficam sem condições de acessar ao progresso. E quando o capital quer mandar também em detrimento dessa questão, devasta tudo. Sim. Eu vejo perfeitamente possível equilibrar, e tem que ser assim. Se não for assim, como nós vamos tratar a sociedade?
Então, ou arrasa tudo, ou tira o homem da face da Terra. Sim. Eles estão falando que querem levar para Marte aí, né? Talvez eles queiram arrasar tudo para levar para Marte, né? Será que estão apelando para esse lado já? Talvez seja isso, né? Mas o senhor falou uma coisa muito importante, porque Igarapé, Bicas, aí você tem Brumadinho, Itatiaia do Sul, são municípios que estão dentro do quadrilátero ferrífero, são municípios minerados. Então, vai existir mineração como base econômica, né? E não só agora, mas sempre, mesmo a gente tendo outra base econômica, ela vai ser um dos ícones aí, vai ser um dos instrumentos de crescimento econômico. E aí você falou uma coisa muito certa, o poder público tem que mediar para que ele seja sustentável, que ele seja, que proteja ali, né, os bens de patrimônio, os bens de interesses naturais, né? Porque o município precisa também dos recursos. A sociedade precisa. Nós estamos conversando aqui, ó, minério. Uhum. Minério para todo lado aqui, ó. Uhum. Nós precisamos. Agora, nós precisamos aprender a pedir licença à natureza para explorar, né? Sim. Nós não pedimos licença. Nós chegamos e entramos de qualquer maneira. E às vezes tem hora que, se o poder público não cumprir o papel dele, às vezes o capital, ele, para a ânsia de ser mais lucrativo, deixa de fazer as compensações ambientais, os cuidados ambientais, ali os cuidados dos impactos todos que são gerados, por um lucro maior. Sim. Né? Com a complacência aí do poder público. Sim. Então, é equilíbrio. Pode-se falar até de uma compensação social também, né? Por Sim, exemplo, claro. se eu falo de tem um espaço lá que ocupado 5%, ou um pouco mais, um pouco menos, não sei, da área industrial, né? Da área para crescimento e desenvolvimento industrial. Então, que vai se fazer a ferrovia, tem a compensação ambiental, tem a compensação também social do investimento nas questões sociais e também na geração de emprego e renda nessas outras áreas. Bira. Então, é possível a gente Isso é previsto impulsionar. em lei. Sim. Muitas vezes não acontece essas compensações porque há interesses que não são republicanos. Falou a palavra ótima. Que não são republicanos. Porque isso é previsto. Né? Não dá para você imaginar, por exemplo, a sociedade sem o minério. Não. Né? É preciso. Mas é uma atividade lucrativa. Uhum. Por que não pode fazer essas compensações? Se é até previsto. Uhum. Perfeito. Se é até previsto. Então, acho que tem como o progresso conviver com a questão ambiental, sim. Tem perfeitamente. Precisa ter esse equilíbrio, né? Eu vou lançar uma polêmica aqui, que eu gosto de vez em quando colocar umas É polêmicas. bom, eu gosto também. O senhor acha que o poder local em Igarapé, eu não conheço, estou usando uma pergunta, inclusive até dos telespectadores que estão em casa, esse poder político local que lá está, não está fazendo esse papel de buscar, intermediar essas situações para esse desenvolvimento sustentável, desse crescimento na situação minerária ali de Igarapé, que é um crescimento de renda, mas também um crescimento sustentável? O que eu percebo nesse momento, pelo menos o que eu vejo, é que há um processo de licenciamento com a rodovia lá, e é das notícias que chegam para mim, que sempre que fala assim, ao procurar a prefeitura diz que não tem conhecimento do que está acontecendo. Bom, se ela não tem conhecimento do que está acontecendo, essas compensações, aquilo que o poder público pode fazer, amenizar os impactos e até gerar ganhos com eles, não vão ser levados em consideração. Tem que abrir para a sociedade. Eu acho que o governante tem que chegar em determinado momento e dizer, ó, é preciso que aconteça por isso, nós vamos fazer isso, para ter como deixar a coisa clara. Uhum. O que eu percebo nesse momento é que não tem essa clareza. Há por parte do poder público de Igarapé, pelo menos
o que eu constato, as pessoas me procuram, ao procurar a prefeitura não sabe o que está acontecendo. Aí não dá. O processo, muitas vezes, o licenciamento disso tudo não passa pela esfera municipal, que são licenciamentos que passam pela esfera estadual, federal, ali. E se você não atuar rápido, o trem passa. Sim. O trem literalmente passa e você fica só com uma brincadeira que eu ouvi muito lá de Bicas, né? Sabe que nós vamos ficar só com o ronco do trem? Então você tem que atuar. Sim. Senão ele vai passar e você vai ficar só com o ronco do trem. Só com o ronco do trem. Sim. É isso, é importante. O que eu vejo lá hoje, assim, as entidades, as pessoas um pouco perdidas. Não tem um apoio, não tem um acompanhamento no sentido de que a situação está nesse pé, isso aqui nós vamos compensar dessa forma, estão buscando dessa forma, pelo menos é notícia. Tomara que apareça aí, porque há nesse momento, assim, um processo de que as pessoas estão se sentindo muito abandonadas. Muito abandonadas. Fora dos holofotes, vamos dizer assim, porque acredito que o senhor não perdeu o foco de nada, continua acompanhando tudo, mas como o CALU pode contribuir para Igarapé, mesmo fora, né, dos holofotes, vamos dizer assim, como se houver um poder de ação assim da sua parte para poder, de certa forma, contribuir para a sociedade de Igarapé diante dessa circunstância aí que está passando? Nós vamos continuar conversando com a sociedade de Igarapé. Demos um tempo aí de 1 ano, né? Sem aparecer de forma enfática, né? Contribuindo com as ideias e colocando até mesmo as nossas ideias de como a gente faria. Tem lá o nosso programa de governo que, de uma certa forma, parte dele está lá no Instagram, como a gente estaria enfrentando os problemas da cidade. As pessoas podem relembrar disso. E acompanhando de forma responsável, mesmo que as pessoas não gostem, eu falei no início aí, nós temos um problema com a crítica, né? Eu quando eu estava lá na prefeitura, por exemplo, às vezes o secretário reunia, fulano lá, um vereador está fazendo isso, falando aquilo outro e tal. Ele está falando a verdade ou ele está falando mentira? Se ele estiver falando a mentira, isso passa. Ela não vai durar. Se ele estiver falando a verdade, vamos observar o que está acontecendo. Então, acho que assim, a voz da oposição tem que ser analisada dessa forma. Né? É algo que possa me levar a raciocinar e fazer uma correção de rumo, um ajuste, bacana. Se é uma crítica por crítica, sem fundamento, sem nada, às vezes usa outros meios para se combater. Mas no processo democrático, a opinião, a liberdade de expressão, ela é normal. As pessoas só devem ter respeito. Mas é normal. Até pensar diferente. Sim. Até pensar diferente. O que é bom. Imagina todo mundo pensando a mesma coisa, né? Não dá. Acho que o mundo ia ficar chato demais. É verdade. Então, acho que hoje, por exemplo, tem lá os 2 vereadores. Além de, por exemplo, teve a polêmica lá dos atestados médicos lá na prefeitura lá. Sim. Eu acho que foi muito importante o papel dos vereadores para a população e até para a própria prefeitura, que estava tomando uma atitude arbitrária, autoritária e que ajustou. Existe o problema hoje do mau uso? Existe. Né? Mas não pode ser, por exemplo, lá como foi colocado, aqui na UPA tem uma fábrica de atestado. Mas se tem uma fábrica de atestado, gerencia, administra. Se tem uma enxurrada de atestados falsos, procura a polícia, procura o Ministério Público, denuncia, corre atrás, faz alguma coisa, toma medidas administrativas nesse sentido. Então, quando os vereadores atuaram, acho que a população ganhou
E o poder público lá, a prefeitura ganhou, o prefeito ganhou, o vice-prefeito ganhou, acho que todo mundo ganhou. Foi um ganha-ganha. Pior é ficar um achando ruim com o outro e cada um no seu papel. Sim, foi importante para a sociedade de Igarapé, né? E chegaram a um consenso que agora tem um caminho frutífero, né? E se puder o governo melhorar, ouviu e tal, foi muito bom. Tem municípios aí, por exemplo, que estão fazendo esse processo, passando legislação em Câmara, dando segurança jurídica para os profissionais da saúde, todo lá, com legislação votada e não uma decisão monocrática, um decreto de lei, às vezes feita a desespero. A desespero. Então, eu acho que a oposição tem um papel importante, sim, no processo democrático, né? A imprensa, o trabalho de vocês é fundamental. É fundamental. Tem que dar voz, hein? Tem que dar voz às pessoas, às ideias. As pessoas e as ideias. E através do portal, por exemplo, aqui, que é um excelente meio de comunicação, o trabalho de vocês, por exemplo, dando voz à sociedade. E toda ela é acessível a todos, a situação e a oposição. Né? Se não quiserem vir aqui conversar com vocês, conversem por outro canal. Mas é o meio que a gente tem para... E principalmente nos dias de hoje, né? As redes sociais é um excelente meio de informar, conscientizar, levar conhecimento para as pessoas do que está acontecendo. Samuel, a gente até gostaria mesmo, né, que tanto a oposição quanto a situação, esse debate democrático é importante para a gente na comunicação, é importante para a cidade, é importante para a sociedade, não só de Igarapé, mas com toda a sociedade brasileira, né? Que mais canais como Line 7, com outros, sempre estejam dando voz a ambos os lados, né? Sim, inclusive o espaço está aberto, porque a grande questão aqui é que nós queremos priorizar a verdade dos fatos. Sim. Então o espaço está aberto caso a oposição queira conversar com a gente também. O espaço está aberto para isso. Mas é isso. Gente, esse foi o nosso bate-papo com o nosso querido prefeito e professor Kalu. Kalu, que honra te receber aqui. A casa tá sempre aberta e o senhor sabe que sempre precisar, só gritar que a gente vai ter o maior prazer de te receber aqui. Bacana, Samuel. Eu que agradeço muito, prazer revê-lo. Igualmente. Obrigado à Line 7 aí por mais essa oportunidade. Um grande abraço aí para os ouvintes, a toda a população de Igarapé. É isso aí. Inclusive, o prefeito, o senhor podia aproveitar o espaço e mandar uma mensagem para a população de Igarapé, que eu acho que é muito viável eles ouvirem o senhor aí. Fique à vontade. É um prazer, né, estar aqui com vocês, falando novamente, especificamente para a população de Igarapé, que os temas aqui foram todos da nossa cidade, né? E dizer para vocês que continuem acompanhando, né? E continuem com otimismo, né? Os momentos não são lá muito animadores, né? Mas quem sabe que passa. Aproveitar também para desejar aí um feliz Natal, um feliz Ano Novo aí, que ventos melhores possam soprar lá em nossa cidade. Com toda certeza. Meu grande amigo Bira, obrigado por fazer parte dessa mesa, sempre é um prazer. Eu que agradeço, Samuel, um grande prazer estar aqui ao seu lado, um prazer estar no Line 7 com os ouvintes Line 7 e muito obrigado, professor, prefeito, Kalu, por dar essa aula para a gente de democracia, de espírito republicano, né, de civilidade, de cidadania, que é o que nós precisamos não só para Igarapé, mas para Minas Gerais e para o Brasil. Então, eu tenho certeza que você está aí em casa, vai assistir essa entrevista com mais cuidado, vai compartilhar, porque é uma aula que a gente teve aqui da boa política. E aquele abraço para todo mundo aí, em especial aos moradores de Igarapé. Deus ilumine vocês aí. Nós somos o Portal Line 7, sempre é um prazer priorizar a verdade, falar com todos vocês que nos acompanham aí de casa. Um forte abraço e a gente espera vocês na próxima.